Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre o signo linguístico para Ferdinand de Saussure. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, para o Saussure, o signo linguístico é uma união entre dois elementos, entre um conceito e uma imagem acústica. A imagem acústica ela não é um som. A gente precisa entender que não se trata só de um som, mas sim daquilo que vem à nossa cabeça quando a gente pensa numa palavra, por exemplo. E que também pode ser identificado como aquilo que a gente escuta ao emitir o som da palavra, mas novamente não se limita ao som. O que eu estou querendo dizer com isso? O signo linguístico é uma união entre um conceito, por exemplo, o conceito de árvore, e a imagem acústica, a palavra árvore, o som árvore, aquilo que vem em nossa cabeça quando pensamos em árvore, né? Há um princípio nisso chamado princípio de arbitrariedade do signo. Esse princípio de arbitrariedade mostra que a relação entre a imagem acústica e o conceito ela não é necessária, ela é, na verdade, completamente arbitrária. Não há nada que faça ser necessário para Ferdinand de Saussure que a palavra árvore seja a representação, como imagem acústica, do conceito de árvore. O Ferdinand de Saussure ele chama a imagem acústica de significante. E ele chama o conceito de significado. O signo, portanto, é justamente essa união entre o significante e o significado. Essa união que é arbitrária. Arbitrária como imotivada. Quando se diz arbitrária, não se quer dizer que é possível escolher qualquer palavra para se falar sobre um conceito dado. É evidente que não. A nossa vida cotidiana mostra que algumas palavras vão sempre significar alguns conceitos. Algumas palavras vão ter alguns significados. E a gente só consegue se comunicar na medida em que essas palavras tenham alguns significados. E da onde vem, portanto, essa necessidade de que uma dada palavra tenha um dado significado, mesmo entendendo que na teoria de Saussure não há nenhuma necessidade maior para que um significante tenha um significado? Essa necessidade relativa ela vem do fato da língua ser um sistema, de significantes e significados estarem interligados através de um sistema. Isso vai relacionar os significantes e os significados de tal maneira, é claro, junto com a prática social cotidiana, de tal maneira que quando se diz árvore, a imagem acústica, o significado que vem para a gente, é o significado de uma árvore. É assim que nós aprendemos desde criança, é assim que nós incorporamos a nossa língua. Então, o que a gente consegue entender disso? Acho que a primeira coisa é que a arbitrariedade do signo se trata de uma imotivação para a união entre um significante e um significado. Isso não significa que se pode, novamente dizendo, que se pode dizer qualquer palavra para qualquer significado, mas significa que não há nada além da própria prática social que vai determinar a união entre um significante e um significado. Isso é muito importante na medida em que define um primeiro princípio da linguística para o Saussure, que é o princípio da arbitrariedade do signo. Isso significa que, independentemente de como a palavra árvore é escrita, independentemente das letras utilizadas, independentemente de como o som sai da nossa boca, nada disso faz nenhuma diferença. Independentemente de tudo isso, a gente vai ter um significante de árvore que, por um acaso, tem um significado do conceito de árvore. Esse significante e significado se unem por motivos sociais, por motivos históricos. Aí a gente já fala de um fato social, né? Não mais de um fato da língua. Um segundo ponto do Saussure, o primeiro ponto é o da arbitrariedade do signo, o primeiro princípio do Saussure. O segundo princípio dele para a linguística é da linearidade que existe no significante. Ele é de natureza auditiva, vai dizer Saussure. Portanto, ele obedece uma certa linearidade. Nós concatenamos palavras uma atrás das outras, chamamos isso de sintagma, e elas vão ter, na sua união, ou até mesmo no seu isolamento, um dado significado. São dois princípios da linguística do Saussure, o da arbitrariedade do signo e da linearidade do significante. Então, recapitulando, o signo tem uma natureza que é arbitrária. A união entre significante e significado é arbitrária, não é necessária, ela é imotivada.
A sua necessidade na prática da língua advém de um fato que é social, advém do fato de que nós estamos inseridos em uma sociedade desde crianças. Nós aprendemos que uma dada palavra deve designar um dado conceito. Aqui é legal a gente ter um ponto também para prestar atenção. Quando o Saussure fala sobre significante e significado, ele não está colocando os objetos que seriam a referência desses signos em jogo. Ele está falando pura e simplesmente da língua, dos significantes e dos significados. São elementos internos à língua. Ele não está relacionando a realidade, né? Ele não está relacionando a realidade externa com isso. Sobre isso, mais tarde, Benveniste vai fazer algumas observações e que com certeza vai ser um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, por favor, dá seu like, você pode se inscrever caso queira e até a próxima.